Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, é uma alegria estar aqui, mas vou confessar que o medo também é grande, mas como eu sou serva do Deus Altíssimo, e serva não faz o que quer, mas o que o seu Senhor manda, eis-me aqui. E eu gostaria de, com muita alegria, agradecer a Deus por esta igreja que abre portas. Obrigada, irmão. Deus abençoe. Obrigada. Para o nosso crescimento, eu louvo a Deus pela vida dos pastores, pela vida do pastor Edinho, que insistiu para eu estar aqui. Eu relutei para estar aqui, mas ele, com muito amor e paciência, ele orou, acredito muito, porque, graças a Deus, eu estou aqui. Eu louvo a Deus pela vida da minha família, do meu marido, um santo varão de Deus, que Deus colocou na minha vida. Meus filhos aqui, bênçãos. Eu só estou aqui, irmãos, é por conta de Jesus. Não tem nada de mim, é tudo sobre Ele. É tudo para Ele. Chegar aqui, eu não queria sair do meu quarto, eu relutei muito, orei, mas o Senhor me disse: filha, vem, eu te chamei. E que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite. Amém, igreja? Eu peço aos irmãos para abrir a palavra de Deus, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nesta ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Poderiam repetir, igreja? A igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas e sentinelas, montava a guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo. E quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Amém? Peço aos irmãos para fechar os vossos olhos. Vamos orar ao Senhor. Querido e soberano Deus, louvamos a Ti, Pai, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés.
Nos traga a tua revelação, Espírito Santo. Fale ao nosso coração, meu Pai. Abre a nossa visão, Senhor, para enxergar as coisas do alto, Senhor. Tira tudo que possa atrapalhar a tua palavra de entrar no nosso coração e fazer morada. Eu oro agradecida em nome de Jesus. Amém? Irmãos, antes de falarmos do capítulo 12, da personagem que eu escolhi esta noite, é bom lembrarmos que Atos dos Apóstolos nos revela o início da igreja primitiva. Nos revela a ascensão de Jesus aos céus. E que ele caminhou por 40 dias com os seus discípulos. Mas que antes de subir aos céus, ele falou que se cumpriria o que estava nas Escrituras. O que seu pai havia dito. Que desceria do céu o Espírito Santo de Deus para nos ajudar. E foi o que aconteceu, graças a Deus, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia. Então a igreja estava crescendo, havia muitas conversões, samaritanos, o povo gentil que não fazia parte do povo escolhido por parte dos judeus, e a pregação ia avançando, e com isso a perseguição à igreja também. Mas nós podemos ver aqui que houve tantas conversões de pessoas, e uma delas que foi o nosso querido apóstolo Paulo, que antes era um assassino cruel, exterminava o povo de Deus e veio a se tornar o maior escritor do Novo Testamento. Paulo foi o maior missionário da história da igreja, o apóstolo dos gentios. Teve uma vida dedicada à oração. E após a sua conversão, ele exorta os crentes sobre a importância da oração da vida cristã, que nos alcançou. Essa conversão, essa exortação é até nos dias de hoje, irmãos. Nós não podemos nos esquecer do sacrifício de Jesus na cruz, que teve um preço alto, mas que Ele nos deixou o Espírito Santo para nos capacitar até a sua volta. Amém? Com a morte do primeiro mártir, que foi Estevão, os cristãos tinham sido dispersos, mas a pregação da palavra não parou. De acordo com do jeito que eles iam pelas cidades, a palavra do Senhor ia avançando. E é nesse contexto da perseguição, do avanço do Evangelho, da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós entramos no capítulo 12, sobre o rei Herodes. Entrando no capítulo 12, a gente pode perceber que o rei Herodes, para manter a sua popularidade junto ao povo judeu, mata Tiago, irmão de João, e viu que isso era bom, manda prender o até então maior líder naquele momento, que é o apóstolo Pedro. Esse Herodes, esse rei Herodes que mandou matar Tiago e prendeu Pedro, ele era neto de Herodes o Grande, que mandou matar os meninos de até 2 anos quando Jesus nasceu. E ele era sobrinho de Herodes Antipas, o que mandou decapitar João Batista e participou do julgamento de Jesus. Então dá para ter uma ideia que a corrente sanguínea dele não era nata boa. Então, com essa ação de Herodes, o que aconteceu? Nosso primeiro ponto que eu quero tratar hoje, igreja. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Aquela igreja
primitiva não tinha recursos tecnológicos que nós temos hoje. Nem sequer tinha as riquezas que as igrejas muitas possuem hoje. Mas nada pôde deter a pregação do evangelho. Eles não dependiam de tecnologia ou de dinheiro, mas sim da oração a Deus, que lhes supria todas as necessidades e o reino avançava. A morte de Pedro parecia inevitável, mas a igreja não parou de orar. Reuniu-se para clamar a Deus. Eles não oraram 1, 2 dias, porque foi durante a festa dos pães asmos, que antecedia a Páscoa. Então, se prestarmos atenção no versículo 6, ele fala que Pedro foi liberto na última noite. E a festa tinha duração de 7 dias. Então a igreja não orou 1 ou 2 dias. A igreja orou 7 dias. A igreja orava. E essa perseverança, irmãos, essa insistência com Deus, ainda é fundamental nos dias de hoje. O nosso Deus é o mesmo. Ele não mudou. E Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Através do poder da oração, Deus promove livramento e salvação. A oração é o oxigênio da igreja. Não há cristianismo sem oração. Não há família forte sem oração. Não há igrejas vivas sem oração. Não há poder espiritual sem oração. A sua oração tem poder. O nosso Deus tem poder. É o mesmo que fez milagres com Pedro. É o mesmo de hoje. Pedro dormia. Um ponto que eu quero relatar, mais um ponto. Pedro estava dormindo, com praticamente sua pena de morte decretada pelo rei. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas e sentinelas. Montavam guarda à entrada do cárcere. Pedro estava, digamos, em uma prisão de segurança máxima. Se lermos uns capítulos anteriores, vamos ver que o sumo sacerdote e alguns religiosos prenderam os apóstolos. Acho que no capítulo 5. Prenderam os apóstolos. Mas um anjo do Senhor libertou todos eles. E então Herodes pensou, esse eu vou ter que caprichar, para ele não fugir de novo. E prendeu e fez toda essa segurança com Pedro. Mas mesmo assim, Pedro dormia. E o que me remeteu nesse estudo, que Pedro descansou, como o salmista Davi, em Salmos 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me faz repousar seguro. E nós, igreja, discípulos de Jesus de hoje, temos colocado a nossa esperança no Senhor? Temos confiado nele? Nossa esperança está no Senhor? Muitas vezes ficamos sem dormir por muito menos. Por um documento que não saiu, por um trabalho que não está bom, pelo arrendamento que vai vencer. Pedro estava à beira da morte. E ele dormiu. Ele não acordou nem com a luz do anjo. O anjo teve que cutucá-lo. Tamanha profundeza da segurança. Essa segurança que Pedro nos revela é saber que está guardado debaixo daquele que nunca perdeu batalhas. O nosso Senhor Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos, que quem nos guarda. O Senhor dos exércitos não dorme nem cochila. Essa segurança é saber que pertencemos e somos filhos do Altíssimo. O nosso Pai não nos abandona. Ele está no barco com você. Ele dormiu no barco quando tinha uma grande tempestade. Pedro dormia numa prisão de segurança máxima. Que nós possamos, como igreja, ter essa confiança e alicerçar-se em Deus. Amém. Glória a Deus. Como está em Salmo 121,
Acho que não tem quem não goste desse salmo. Mas nós temos que conhecer a palavra e praticá-la, lembrá-la. Que saber não é obedecer. Elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se for preciso, o Senhor enviará anjos para te cuidar. Como fez com Pedro. Nós não podemos limitar o poder de Deus. Nada é grande demais e impossível demais para Ele. Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas confesso, irmãos, que tem dias que é mais difíceis. E hoje, depois que eu cheguei aqui do culto, isso nem estava no meu coração falar. Mas eu cheguei em casa. O Espírito Santo falou muito comigo. Muitas vezes eu não acreditei nesse poder da oração. Eu orava ao Senhor, e parecia que Ele não me ouvia. Cheguei a falar, por que o fulano consegue? Por que há mudança na pessoa? E comigo não. Mas eu sempre fui muito intensa. Eu queria que Deus fizesse como algo instantâneo. Apertasse um botão e eu sou uma nova criatura. Mas o Senhor não quis fazer assim comigo. Ele quis me tratar por muito tempo. E eu confesso que eu queria desistir várias vezes. E isso nem estava no meu coração falar. Mas hoje o Senhor falou, você vai falar. Eu não parei de buscar o Senhor. Há 7 anos atrás, quando o Senhor me chamou, eu não parei de buscar. Mesmo eu e meu marido ainda num processo de conversão, nós não conhecíamos a verdade genuína de Cristo Jesus. Então foi muito duro. E eu orava e não via resultado, e ele também me criticava. Eu falei, Senhor, não adianta mesmo, eu não vou mudar. Mas eu permaneci. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É por causa dele que eu não desisti. E é por causa dele que eu estou aqui hoje, igreja. Então vamos prosseguir. Imagina, se o Senhor me ouvisse, na verdade ele estava me ouvindo. Mas imagina se Ele fizesse do jeito que eu queria. Eu não teria passado por todo o processo. E o processo é duro, mas é Ele que nos faz crescer. Então, nem tudo que nós pedimos a Deus, a gente não sabe orar como convém. Nós não sabemos o que de fato é bom para nós. E ainda bem que Ele não atende todos os nossos pedidos, porque só Ele sabe o que é melhor. Às vezes pedimos pedra, achando que estamos pedindo pão. Pedimos cobra, achando que estamos pedindo peixe. Só Deus sabe, de fato, o que é melhor para nós. Agora, no ponto 3, que é sobre a personagem. Durante todo o mês fomos ministrados aqui por várias mensagens de grandes conquistas pela fé. Davi, Abraão, Moisés, Débora. Mas hoje eu gostaria de falar de uma personagem que me inspirou neste capítulo. A Bíblia revela várias mulheres usadas por Deus, como Esther, Ruth, Abigail. Mulheres que nem têm nomes revelados, como a mulher de fluxo de sangue, a cananeia, a samaritana e tantas outras. Mas a que Deus colocou no meu coração, não é muito conhecida, foi uma simples serva, mas não menos importante, que está em Atos 12, 13. Pedro bateu à porta da frente, uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Em algumas versões fala: você está louca. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo.
Com essa personagem tem 6 pontos que eu gostaria de destacar. Rod teve sensibilidade espiritual. Ela não viu Pedro, ela ouviu a voz de Pedro. E uma pergunta para nós, igreja: estamos sensíveis à voz do Senhor? Estamos reconhecendo a voz dele? Ou há muitos ruídos? Ou talvez até uma surdez espiritual? Hoje pela manhã o pastor pregou o Estevão Donato justamente sobre ouvir a voz de Deus. Só foi uma confirmação ao meu coração. Estamos sintonizados na mesma frequência? Hoje o pastor perguntou, Deus, fez uma pergunta à igreja, Deus, o Senhor se sente ouvido? Porque nós temos falado com Deus, Deus nos ouve. E quando Deus fala conosco, nós estamos ouvindo? Nós estamos obedecendo? Precisamos prestar atenção na nossa vida, no cotidiano. Uma vez um pastor me disse, você só quer viver o sobrenatural. Eu recém-convertida, cheio de fogo, sem entender muita coisa, saí do 8 para 80. Ele falou, você só quer viver o sobrenatural. Quem não quer viver o sobrenatural? Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Mas ele me disse, o Senhor também fala no natural. E eu saí muito brava do gabinete dele. Falei, nossa, eu não volto mais nesse gabinete. Mas durante o processo, eu entendi o que ele quis dizer. Às vezes na nossa rotina, no nosso dia a dia, Deus nos mostra coisas extraordinárias. E nós não estamos dando valor nem prestando atenção. Porque nós queremos coisa grande. Eu quero coisa grande. Eu quero, amém? Mas o Senhor também fala, sussurrando, como o pastor disse hoje. Como a brisa suave, como foi com Elias. Então, nós temos que estar sensíveis à voz do Senhor. Ponto 2. Rod se alegrou. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está à porta. Mais uma pergunta. Como estamos caminhando com Jesus? Em alegria? Ou só murmuramos? Só pedimos? Só reclamamos? Às vezes é difícil. Tem gente que passa do seu lado ou que está do seu lado. Em vez de dar uma palavra de vida eterna, a palavra do Senhor, dispara em reclamar. É difícil. Nós temos que vigiar. Nós precisamos nos alegrar. A nossa alegria é do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Como está em Abacuque 3,17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não acham vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. A nossa alegria está no Senhor, amados igrejas. Ponto 3. Rod teve pressa. Ela saiu correndo. Esqueceu até de abrir a porta. Como estamos levando a palavra de Deus? Também estamos com pressa? Ou estamos aguardando o momento certo, a ocasião perfeita, para anunciar a salvação que só há em Cristo Jesus? Estamos falando tanto da volta de Jesus, dos sinais da volta, mas estamos acelerando o avanço da sua palavra? Ei, você que está me ouvindo, Deus te criou para um propósito. Você não está aqui neste mundo à toa. É tudo para a glória de Deus. É para o louvor da sua glória.
Estar aqui para mim hoje foi sair da minha zona de conforto. Foram dias me preparando para estar aqui. Porque eu não posso chegar aqui de qualquer jeito. Mas independente, antes de estar aqui, eu tive que me tratar aí. Porque eu não conseguiria subir aqui de qualquer jeito. Eu tenho que refletir aqui em cima o que eu sou com a minha família. O que eu sou no dia a dia. Amém? Mas precisamos sair da zona de conforto para levar as boas novas da salvação. O Pai está com pressa. Precisamos levantar, orar, buscar e avançar com a palavra de Deus. Não podemos desanimar. O lugar que você está, o lugar que o Senhor te colocou, talvez seja a última oportunidade que essa pessoa do seu lado tem para conhecer Jesus. Ponto 4. Já tenho que correr aqui, porque já estão me anunciando. Rod não caiu na armadilha da ofensa. Ela estava toda animada, alegre, mas encontrou desânimo. E ainda recebeu um insulto de estar louca. Temos que tomar cuidado com a forma que a gente expressa, como a gente fala com o irmão. Às vezes podemos estar ofendendo com palavras, com gestos. E isso é muito ruim. A gente como igreja, como imagem e semelhança do Senhor, nós temos que tomar cuidado. Ponto 5. Rod teve fé. Ela persiste em afirmar, ela creu, que houve resposta de oração. Que era verdade que Pedro estava à porta. Igreja, nós temos que orar e confiar que o milagre vai chegar. Não podemos deixar que nada tire a alegria de buscar com fé. Precisamos estar preparados para o momento da bênção. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas por que eles não acreditaram? Aquele povo já tinha visto milagres por parte dos apóstolos. Quantas coisas eles viram? Por que não acreditaram na serva? Será porque se fosse alguém importante, ela teria voz? Não importa, gente, quem é. Deus não faz acepção de pessoas. Não importa o cargo que você ocupa. É tudo para a glória de Deus. Deus faz coisas grandes conforme a sua vontade. Usam pessoas improváveis, como eu nessa noite, estar aqui. Não podemos limitar o poder de Deus. Ele faz do jeito que Ele quer. Ponto 6, já caminhando para o final. Rod e a importância do serviço simples. Esta jovem nos mostra que não é o tamanho da obra que fazemos, mas sim como fazemos. Se fazemos de todo o coração. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Irmãos, a pessoa que trouxe a água para mim tem a mesma importância para o Senhor do que quem está aqui em cima, de quem está abrindo uma porta, quem está limpando a igreja. Mal sabem como é limpar a igreja. Só a Fernanda sabe como ela tem pego a igreja com obras. Mas ela faz de coração. E eu tenho certeza que o Senhor vê. Não importa o que façamos, mas é tudo para a glória de Deus. Não precisamos ser reconhecidos por pessoas, não é sobre isso. Nós temos que focar em Jesus. Amém? Como está em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Fazer tudo para a glória de Deus. Não podemos fazer de qualquer jeito. Glorificar a Deus é na nossa vida simples. É na nossa vida ordinária. É limpando casa. É fazendo comida. É dirigindo. É tudo para o Senhor. Quantas vezes estamos tão empolgados na obra, como a Rod, alegre, cheia de empolgação,
e somos ofendidos, somos repreendidos, desanimados, precisamos vigiar o nosso trato, irmão. Nós não podemos tratar as pessoas de qualquer forma, muito menos aqui dentro. Se a gente quer refletir Jesus, não é dessa forma. E para finalizar, que a história dessa humilde serva, criada, nos inspire a viver com sensibilidade espiritual, fé, alegria, coragem para testemunhar o poder e a graça de Deus em nosso mundo atual. Nós temos que cumprir o nosso propósito. A igreja do Senhor não vai parar. Nós temos um Pai que nos ama, que nos livrou da condenação. Nós temos um Pai que nos chama para perto. Não é sobre religiosidade, é sobre intimidade, é orar e confiar. Porque aquele que começou a boa obra irá completá-la até no dia de Cristo Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor. Não tem como ter uma vida de santidade a não ser através do poder da oração. Precisamos nos santificar, ouvir a voz do Pai e obedecer. Precisamos meditar e deixar ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, com autoridade e poder. Poder para testemunhar todos os dias que somos cidadãos do céu. Poder para testemunhar que mesmo no dia ruim, glorificar a Deus com nossas ações. Poder para pedir perdão quando erramos. Poder para se arrepender e voltar para o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. Poder para obedecer e fazer a vontade do Pai e não a nossa. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado.